Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. É bom demais estar aqui com vocês, eu sempre me alegro e toda vez que eu começo aqui eu tenho que elogiar o período do louvor porque é muito bom mesmo. Olha, é demais, assim, eu me sinto muito bem louvando, cantando essas músicas junto com vocês. Vamos começar então? Ó, já deu start aqui no cronômetro. Obrigado. Não está morto quem peleia. Ei, gaúcho! Fase do gaúcho, né? Gaúcho que é um povo batalhador, um povo que conquista. Eu li aquele livro A Cocanha. Quem já leu o livro? Ninguém leu? A Cocanha. Quando eu vim de São Paulo, eu tive que fazer vestibular ali na UX, né? Aí tinha uma série de livros para ler. E eu comprei todos os livros e um dos livros chamava A Cocanha. E A Cocanha é um livro que eu não lembro o nome do autor, mas ele conta a história do povo italiano que veio da Europa para conquistar Caxias e Bento Gonçalves também, e toda essa região da Serra. E o pessoal desbravava assim o meio do mato mesmo e descrevia ali que chegava assim, ó, aqui vai ser sua terra aqui, mas aí a esposa olhava pro marido, no meio dessas árvores, aí derrubava as árvores ali, ó, aqui vai ser a cozinha, fazia um quadradinho. Isso não é do nosso tempo, né? É bem mais antigo, mas é um povo guerreiro, um povo batalhador. E eu pensei nesse título aí hoje por causa do seguinte: cá entre nós, como tem peleia na nossa vida, não é? Quem tá peleando aqui? Tá todo mundo na peleia, né? Oh, meu Deus. Quando eu era pequeno, olha só eu aí quando eu era criança, junto com a minha irmã, com a camiseta lá do colégio adventista que a gente estudava. E nessa época aí, pessoal, era uma delícia, né? Qual que era as preocupações que eu tinha? Não é nenhuma. Eu jogava bolita de gude. Preocupação minha era se o meu papagaio, lá em São Paulo chama pipa, né, o quadrado, o quanto que ele ia voar longe. Essa era a minha preocupação. Se não ia vir um outro, ia cortar a minha pipa e ela ia embora. Era isso que eu me preocupava. Aí os anos foram passando, e a gente vai crescendo, né? Aí chega um ponto que você começa o trabalho, daí começam as preocupações. E parece que ao longo do tempo, aquele jovem ali, aquela criança, fica perdido somente na memória. Porque começa as peleias da vida. Começa as peleias, preocupação do trabalho, chega na hora, despertador. Nessa época que eu nem tinha despertador. Hoje em dia tem que acordar na hora certa. Senão o patrão... E o tema de hoje é o seguinte: quanto maior a peleia, maior a ação de Deus. Vamos ler junto? Vamos lá. Quanto maior, maior a ação de Deus. De novo. Quanto maior a peleia, maior é a ação de Deus. Talvez você está peleando com alguma coisa na sua vida. Não sei o que é, mas saiba de uma coisa. Eu vim aqui hoje para trazer uma mensagem para você. Quanto maior essa peleia for, é aí que Deus quer trabalhar na sua vida. Maior vai ser a ação dele na sua vida. E eu gostaria de chamar você para abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Todo mundo tem a Bíblia aí? Não tem problema. Se a pessoa do seu lado não tem, olha do lado, vê se a pessoa tem. Ajuda ela, mostra aí para ela. Tem no celular também Bíblia, tem Bíblia por tudo. A gente vai ler a Bíblia. E antes de nós lermos, eu gostaria de dar um pouco de o contexto do que está acontecendo aqui no livro de Juízes. O povo de Israel havia saído do Egito e uma pessoa tinha sido o chefe. Quem tem chefe é índio, né? Tinha sido líder chamado por Deus para resgatar o povo do Egito. Qual era o nome desse líder? Moisés. Muito bem, Moisés tirou o povo depois das pragas do Egito. E Moisés teve um sucessor. Quem foi o sucessor? Quem? Alguns sabem, outros não. Foi uma pessoa chamada Josué. E Josué foi aquele responsável por entrar na terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido ao povo dele enquanto eles eram cativos. E Deus tinha dado uma ordem para o povo. Falou assim: povo, quando vocês entrarem nessa terra, todos os povos que ali vivem, eles têm que ser expulsos. Não podem ficar outros povos ali, porque se eles ficarem, vocês vão ter problemas com eles. E foi uma ordem dada a Josué, e uma ordem que Josué não conseguiu cumprir. E ao longo de muitos anos, o povo de Israel sofreu as consequências de não terem cumprido essa ordem. E quando Josué morre,
Ele não conseguiu fazer que nem Moisés, porque Moisés deixou o sucessor. Ele não conseguiu. E o povo ficou largado às traças. Não tinha ninguém para ser o líder ali deles. Não tinha ninguém. E aí começa esse período, que é um período longo da Bíblia, da história do povo de Israel. 400 anos. 400 anos em que o povo não teve uma liderança, não teve a quem seguir. E a esse período, a Bíblia chama de juízes. E Deus falou para o povo, falou o seguinte: povo, se vocês caminharem comigo, vocês vão se dar bem. Agora, se vocês forem atrás de outros deuses, aí a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Fiquem comigo, eu quero estar com vocês. Mas o povo entrou num ciclo em que eles se afastavam de Deus e sofriam. E à medida com que eles sofriam, o povo voltava para Deus e falava assim: Deus, nos ajuda, estamos sofrendo. E Deus mandava um libertador, uma pessoa para resgatar o povo. E são os juízes que tem ao longo desse livro, o livro de Juízes. E hoje nós vamos ver sobre um dos juízes da Bíblia. O nome dele é Gideão. Gideão. E eu vou começar a leitura no capítulo 6. Todo mundo tem uma Bíblia aí perto de si? Eu vou pular alguns versículos, tá, gente? Mas vai acompanhando. A tradução que eu vou ler é da NVI. Diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Vai um pouquinho para frente agora, 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tranque de prensar uva para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Um pouco mais para frente, no 7 agora. De madrugada, Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora ao monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como se faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando a mão, com as mãos à boca, foi de 300 homens.
Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Que texto legal, ele é meio extenso, mas vale a pena a leitura. Deus tirou um homem, gente. O que ele estava fazendo? Quem lembra aqui? Vai começar as perguntas. O que ele estava fazendo? Malhando? E ele estava malhando trigo no lugar adequado para malhar trigo? Não, ele estava malhando naquele lugar de prensar uva. Não sei se era talvez aquela que o pessoal está mais acostumado ao mundo da uva. Mas ele estava escondido ali porque havia um perigo constante rondando ao redor dele. Se ele malhasse o trigo no lugar onde se deveria malhar, poderia vir o exército inimigo e pegar o trigo dele, roubar totalmente. Então Gideão, junto com o povo de Israel, estava numa peleia muito grande. Estava numa peleia grande. E quanto maior a peleia, maior a ação de Deus naquela situação. E a gente vai ver hoje tirar desse texto, algumas lições que a gente pode aprender. Como lidar com as nossas peleias do dia a dia. Primeiro, não culpe Deus pelas circunstâncias da vida. Não culpe Deus pelas circunstâncias da vida. E quando Deus chegou o anjo do Senhor, como diz, chegou para Gideão e falou assim: eu sou contigo, poderoso guerreiro. Qual foi a pergunta que ele fez? Qual que foi a pergunta? Ah, Senhor, se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso? E essa é uma pergunta, gente, que constantemente nós fazemos no nosso interior, né? Porque há na nossa boca um discurso tão bonito de que Deus ele é todo poderoso, de que Deus ele está sempre atuando, mas quando vem as peleias, lá no fundo a gente pensa: puxa vida, Deus, se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso? Colocamos em xeque e a gente joga para Deus como se a responsabilidade da circunstância cabesse a Deus fazer algo. Ah, Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu fui mandado embora? O cara pensando ali. Por que as coisas deram errado? Porque cá entre nós, muita coisa não dá certo na nossa vida, né? Na nossa experiência de viver, em muitos momentos, os planos não saem conforme o planejado. Por que me assaltaram, Senhor? Se o Senhor é comigo 24 horas, por que o bandido veio me assaltar? Afinal de contas, não era para acontecer isso. Porque tem um salmo na Bíblia que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Não tem um salmo? Um dos salmos mais conhecidos, Salmo 91. A gente tem a Bíblia aberta. E Gideão olha para Deus e fala assim: Deus, mas por que aconteceu isso com a gente? O que mais? Onde será que estava Deus? Uma pergunta que fica no ar ao olharmos para a história. Quando o povo judeu na Europa foi praticamente exterminado sob as mãos de Hitler na Segunda Guerra Mundial, será que Deus não viu? Não vem essas perguntas às vezes para a gente? Domingo passado teve uma reportagem no Fantástico, não sei quantos viram, das escolas ao longo do Brasil. Vocês viram? Eu fiquei impressionado com aquilo. Aquelas crianças bebendo aquela água suja. Aí dá aquela vontade de perguntar assim: Deus, se o Senhor é por nós, como que pode uma criança estar bebendo essa água suja no Brasil? Um aborto, todo um preparativo para receber a criança. Pastor Davi lá de Caxias, da Comunhão, da Igreja Batista da Comunhão. Faltava 2 semanas para a criança nascer. 2 semanas. Se enroscou no cordão umbilical e a criança faleceu. Por quê? Por que, Senhor, que acontece isso? Já se perguntou alguma vez isso? Um câncer. Um homem alcoolizado que invade uma parada de ônibus e mata diversas pessoas que ali estão esperando o próximo ônibus. Isso não é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil. Aconteceu enquanto eu morava lá em São Paulo. Por quê? A gente se pergunta muitas coisas, né? Por quê? Por quê? Por quê? E eu fiquei lembrando de quando Deus planejou nós como humanidade. Deus, quando planeja o homem no jardim do Éden, Ele o faz de uma maneira perfeita. E depois do último dia de criação, acontece isso aqui, ó. Passamos de criaturas para os criadores. Porque Deus olha para o homem e fala assim: agora é contigo, Fabrício.
Agora é contigo, Adão, contigo, Eva. Dê nome para todos esses bichos. E se você parar para analisar tudo que nós vemos aqui ao nosso redor, de certa forma, fomos nós, seres humanos, que criamos, não foi? Porque Deus colocou em nós a capacidade de criarmos. E Deus colocou diante do ser humano a prova de que ele queria amar o ser humano espontaneamente e colocou a fruta lá no jardim do Éden. E o homem deliberadamente optou por... O que ele fez? Desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus e escolheu a desobediência. E quando o homem desobedeceu a Deus, ele foi acorrentado ao pecado. O pecado invadiu a nossa história, transformou a nossa realidade de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito impactante. E ao longo dos anos, a própria Bíblia diz que a terra em si sofreu alterações por causa do pecado do homem. Por causa do pecado. E o homem falou, no dia que você pecar, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. E nós nos transformamos em vítimas desse mal. No dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. E nós nos transformamos, nos acorrentamos a esse pecado. E primeiro, nós somos vítimas do nosso próprio mal. Quando a gente culpa a Deus, a gente tira a nossa responsabilidade sobre as circunstâncias. Que muitas vezes, o que a gente está passando é fruto do mal que nós mesmos semeamos. Por exemplo, o que aconteceu ali com Gideão? Eu falei para vocês no começo da história. Deus não tinha dado uma ordem para Israel? Não tinha? Qual que era a ordem? Quem lembra? Expulsar todos os povos. Muito bem. E o povo não foi expulso. Então eles começaram a colher as consequências da desobediência que eles tiveram. E na nossa vida, em diversos momentos, a gente colhe as consequências daquilo que plantamos. Né? Colhemos ou não colhemos? Às vezes estamos assim, chateados porque batemos o carro. Assim, ai Deus, eu bati o carro. Por que você fez isso? Por que você não me protegeu? Mas talvez a maneira como você estava dirigindo de uma maneira errada. De uma maneira inconsequente. Então a gente quer tirar a responsabilidade dos nossos ombros e jogar diante de Deus. Deus, a culpa na verdade é sua de não ter me protegido. E foi um dos erros que Gideão estava cometendo. Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tantas coisas ruins? Mas não só isso. Olha lá, quando culpamos a Deus, tiramos de nós a responsabilidade sobre as consequências dos nossos próprios erros. Dos nossos próprios erros. A gente olha para um rio sujo e fala assim, Deus, como é possível esse rio sujo? Faz alguma coisa. Tá vendo ali? É tipo uma lata de lixo. Fruto da nossa própria ação sobre o meio ambiente. Responsabilidade nossa. Talvez a gente olhe para uma favela e pense assim, meu Deus, como pode uma criança caminhar por esse lugar? Será que você não vê essa criança aqui? Mas nós esquecemos que existe uma parcela, nossa culpa. Nós como seres humanos. Daquilo das desigualdades sociais que se implicam sobre nós mesmos, sobre as nossas ações. E eu acredito que Deus, quando olha para uma favela, Ele se indigna também. Porque não foi isso que Ele planejou para nós lá no Jardim do Éden. Quando Deus planejou o ser humano ali, Ele não pensou assim, um dia esse ser humano vai estar ali, passando fome numa favela. Não foi isso que Ele planejou. Ele nos fez perfeitos. E nós, deliberadamente, vamos contra. Segundo, vítimas do mal alheio. Talvez o mal que te acometa nem seja a consequência daquilo que você plantou. Talvez é o mal no coração de outra pessoa que chega a ti. Ou talvez seja o mal de uma circunstância da vida, de uma doença que recai sobre nós. E no dia que nós pecamos no Éden, o mundo se transformou. E o mundo se transformou num local hostil para nós. Então não caia. Primeiro, voltar aqui para essa frase aqui, ó. Quero que ela fique bem marcada em nós. Não culpe Deus pelas circunstâncias da vida. Não culpe Deus pelas circunstâncias da vida. Esse é um. Adiante. Nem sempre as coisas vão dar certo. Nós vivemos num mundo onde coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. Já pensou se a gente fosse viver num mundo onde só acontecesse coisa boa? Num mundo onde só tivesse coisa legal acontecendo? Será que nós nos aproximaríamos de Deus com alguma necessidade? O que vocês acham? Não buscaríamos a Deus. E foi assim com Jesus, não foi? Mateus 8:19. Alguém
Abre aí e lê pra gente. 19 e o 20. Mateus 8, 19. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e suas aves têm o céu e têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um mestre da lei chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero te seguir aonde for. E Jesus responde essa resposta meio grossa, assim, fala assim: você não sabe bem o que você está falando, viu, tia? Porque a coisa não é tão mar de rosas assim pro meu lado. E olha o que aconteceu com Jesus. O Filho de Deus foi acometido de tantas circunstâncias controversas. O que dirá de nós? O que dirá de nós? Mas no meio de todas as circunstâncias difíceis da nossa vida, no meio de tantas e tantas peleias, eu vou ler para ti um versículo aqui que ele é muito legal. Provérbios 14, 32. O que nos diferencia como cristãos? Olha que lindo esse versículo. Quando chega a calamidade, Provérbios 14, 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A calamidade virá para todos, meus queridos. Para todos nós. Por exemplo, quando deu a enchente, todas as pessoas padeceram por causa daquele fenômeno natural. E o que esse versículo diz? Provérbios 14, 35. É que nós temos refúgio no nosso Deus. Mesmo no meio da calamidade. Mesmo no meio da situação que tu estás enfrentando. Na situação que eu estou enfrentando também. Nele nós podemos ter refúgio. E quanto maior a peleia, maior a ação de Deus na nossa vida. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A sombra da morte vem para todos, mas a presença de Deus é que faz a diferença. 2. Não limite o poder de Deus. Volte a sua Bíblia lá para Juízes. Voltou? A segunda coisa que Josué falou, Gideão falou para o anjo do Senhor. O que foi? A segunda desculpa que ele deu. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gideão estava colocando um monte de empecilhos para Deus. Assim, ai Deus, eu não consigo. Eu sou o menor. Não dá, para mim não dá. E talvez a gente também está falando isso para Deus. Deus, eu sou tão pobre. Por exemplo, eu vi aquelas mãos ali, aquela imagem, falei assim, Deus, olha minhas mãos, eu não tenho quase nada. Como é que eu vou resolver essa situação? E Gideão colocou isso para Deus. Em outras palavras, ele estava fazendo isso, limitando o poder de Deus naquela ação. Porque de certa forma ele ainda estava olhando para ele e falando assim, não, se for para mim libertar o povo, eu tenho que ter recursos na minha mão. Não dá para confiar em Deus. Lá na Bolívia, gente, eu me deparei com uma situação muito interessante quando eu fui lá, que as pessoas que contribuíram ali para aquele orfanato, que eu estive lá, eram pessoas pobres. Eram pessoas que, sem brincadeira, a casa delas eram muito simples. Talvez casas assim que nem tinham o chão feito. Era barro batido. Pessoas pegavam ali a comida e faziam, hoje isso aqui eu vou levar lá para as crianças do orfanato. Pessoas simples. E às vezes a gente coloca empecilhos para poder fazer algo. E Deus tem nos dado tanto. E parece que a gente não tem nada. E Deus está usando aqui para libertar o povo de Israel um homem simples, um homem medroso, um homem acuado. E Ele quer usar você e quer usar a mim também. Sabe uma coisa legal? Você tem muito conteúdo que você já aprendeu. Muita coisa que você já aprendeu no seu discipulado, na sua célula. E às vezes a gente vem aqui domingo e fica olhando talvez uma outra pessoa que dá um estudo. E pensa assim, nossa, que legal, né? Como eu gostaria de falar que nem o Adelar, né? Ficar na frente de todo mundo e falando. Nossa. E ele tem uma desenvoltura, né? Para falar. Nossa, é homem de Deus. Nossa, né? Eu queria ser tanto como o Predebon. Olha aquele Predebon, vou te falar. Você chega perto dele, já sente aquela vibração de Deus assim do lado dele, né? Porque às vezes a gente coloca assim, como se o outro fosse tanto e a gente não fosse nada. E gente, cada um aqui tinha condições de estar aqui na frente falando que nem eu.
Eu quero desafiar você a preparar um material. Fala assim, fala com o líder da sua célula. Fala assim, não, essa edificação tem umas palavras que eu quero falar aqui na célula, eu quero compartilhar. Todos nós aqui podemos um edificar a vida do outro. Tem um casal novo no nosso grupo célula, que eles entraram não faz muito tempo. E a gente tem no Facebook ali os Zs da edificação, louvor, né? A sequência da célula. Aí o auxiliar da célula colocou lá o David para fazer o evangelismo. Aí ele ficou todo contente. Assim, que legal, vou poder fazer o evangelismo. Sabe que versículo que ele usou para fazer o evangelismo? Um versículo que a mulher testemunho de Jeová falou para ele na porta. Aí ele chegou e falou assim, gente, eu quero compartilhar aqui, porque veio uma mulher aqui na minha porta, leu um versículo, achei tão legal o versículo, quero compartilhar com vocês. Gente, não precisa muito lero-lero não, gente. A gente tem que ser mais simples, sabe? Porque senão a nossa igreja vai ficando cada vez mais complexa, sabe? E daqui a pouco a gente vai ficando tão exigente que Deus tem que ser uma coisa assim tão pomposa, tão cheia de palavras bonitas. A gente não precisa de nada disso. É a nossa vida sendo exposta. Eu estou falando para vocês das peleias, porque a minha vida está sendo uma peleia, gente. Durante a semana, olha, a coisa está complicada. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui está passando por isso. Deus não espera que nós sejamos super pessoas. Não espera de nós que a gente seja pessoas capazes de fazer super maravilhas. Deus espera de nós que a gente ame uns aos outros. E seja quem nós somos. É isso que Ele espera de nós. E eu aprendi isso lá na Bolívia. Então, domingo que vem, já tem alguns aqui que balançaram a cabeça. Eu anotei, vou passar o nome pro Adelar, ele vai colocar na escala. Sabe de uma coisa? Eu acho que se fizesse isso com alguém, sabe o que ia acontecer? Chegar assim, não ia vir ninguém. Assim pro Duda, por exemplo. Duda, semana que vem você vai dar um estudo aqui, cara. Olha, gente, eu tenho certeza que ele ia chegar hoje de noite e ia começar o jejum. Deus do céu. Fala com o teu servo, né? Aí amanhã ele já ia pegar a Bíblia ali, cara, e falar assim, qual que é o versículo que eu tenho que compartilhar? Não ia ser assim? Aí Deus ia falando no coração dele, ia ser muito legal, cara. Escolhe na hora. Deixa eu contar pra vocês uma história, então. Lá na Argentina, me chamaram pra ir numa igreja, pra conhecer uma igreja, né? Pra compartilhar ali pra ver como é que era o ministério, né? Pra ver se eu podia ajudar, né? O tempo já tá acabando, mas tudo bem, deixa eu contar. Aí quando chegou na igreja, eu fui lá, tal, sentei no banco ali, fiquei legal, né? Teve o louvor, bati a palma, né? Nem sabia falar espanhol bem, né? Aí o pastor chegou assim, muito bem, pessoal, agora eu gostaria de chamar aqui o irmão Fabrício, ele vai compartilhar o estudo. Eu levantei assim, aí abri minha Bíblia, assim, onde caiu, sabe? E uma situação, olha, única. Eu nunca tinha passado por isso. Sabe o que é você começar a falar e você não saber qual que é a próxima palavra que vai sair da sua boca? Foi uma coisa muito legal. Talvez a gente podia fazer isso, né? Domingo que vem. Ai, gente, que legal. Quanto maior a peleia, maior a ação de Deus. Terceiro, encare a vida com coragem. Conhece aqui o coragem? Coragem, o cão covarde. Gente, eu vou adiantar um pouco na história, eu não vou ler, só para contar para vocês. Gideão juntou aquele povo do exército para enfrentar os midianitas. E diz ali que era gente demais. E Gideão falou assim, meu Deus do céu, né? É muita gente, mas tem bastante gente conosco também. Vamos enfrentar. Aí Deus olhou para Gideão e falou assim, não, Gideão. Tem gente demais aí, tia. Faz o seguinte, os que tiverem com medo, vira as costas e vai. E Gideão deve ter pensado, eu vou falar isso só por falar, né? Porque o povo vir comigo aqui nessa batalha é corajoso. 22 mil pessoas pegaram o cavalinho e foram embora. Ficou só 10 mil pessoas. 2/3 do exército foi embora, estava com medo, gente. Com medo de enfrentar a situação. Não estavam confiando. Ficou só os corajosos mesmo. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Medo de cair de cama, depender dos outros? Às vezes dá um medo, né? Já pensou? Medo de passar necessidade. Já passei tanta necessidade quando eu era criança, Fabrício.
Lá na colônia a coisa era tão feia que hoje eu tenho medo de passar necessidade. Eu tenho um medo profundo, Fabrício, de falir. Ai, que medo que eu tenho de falir. Isso a gente nem fala, a gente só pensa lá no fundo, assim, fica aquele medo. Eu tenho medo de não me casar. Ai, tenho medo de não me casar, meu Deus do céu. Já vou fazer 32. Quando eu vou para São Paulo, ver a família, tem o casamento de final de ano. Casamento não, festa de final de ano. Tem mais ou menos umas 80 pessoas na festa. As 80 pessoas. E aí, Fabrício? Já casou? Até as crianças, cara. E aí, tio? Já casou? Medo de ter medo. Ai, que medo. Medo de ter medo e, por fim, medo de viver. O medo, ele vai congelando a gente vai se fechando. E fala sério, para viver é necessário coragem. É necessário coragem para enfrentar as peleias da vida. É ou não é? Pagar uma dívida. É preciso coragem para pagar uma dívida. Eu fiz essa dívida aqui. Largar pela metade o boleto e deixar o nome pro Serasa é fácil. Agora, ir até o final e pagar, meu amigo, precisa coragem. Educar um filho, como é que é? Precisa coragem ou não precisa? Coragem de falar a verdade quando tem que dizer. Admitir que tem um vício e buscar um tratamento médico para aquilo. A gente prefere ignorar os problemas e é necessário coragem. Eu coloquei um aqui que eu vejo muito comum hoje em dia. Assim, é necessário coragem para tratar os pais com dignidade. Que às vezes o mundo ao nosso redor, eu tenho me deparado com cada coisa, gente. Tratando filhos que tratam os pais sem dignidade alguma. Se aproveitando da situação. E para viver de uma maneira correta diante de Deus, às vezes a gente tem que repensar isso. Tratar os nossos pais com dignidade. Com dignidade. Mas vamos à frente. Do que você tem medo? Olha só. Os nossos medos demonstram nossa fragilidade. Porque é aquele ponto fraco nosso. E os nossos medos mostram as áreas da nossa vida que temos mais dificuldade de confiar em Deus. Onde o nosso ponto fraco, onde a gente nutre aquele medo, é que a gente não está confiando em Deus. Não está confiando em Deus. E quanto maior a peleia, maior a ação de Deus. E Deus quer tratar nesse medo que talvez tu tenhas. Medo talvez de enfrentar uma situação. Medo, eu não sei qual que é. Mas Deus está querendo te colocar esse desafio. Último então, vamos lá, está acabando. 4 então. Não deposite sua esperança somente nos seus recursos. Coloque sua confiança aos pés do Criador do universo. Sobraram então 10.000 homens. 10.000 homens que nem o Capitão América, assim, Só os bons, né? Porque quando viu o exército debandando, os 22.000, os que ficaram, brother, era macho. Era macho, cara. E Gideão falou assim, ainda bem que foram embora, porque agora só ficou a nata. Só ficou os anabolizados. Aí Deus olhou para ele e falou assim, Gideão, tem gente demais ainda, Gideão. Que? Gente demais, você tá louco? Faz o seguinte, faz aqui uma rústica aqui até o rio. Qual é o rio mais perto daqui? Rio das Antas. 22 quilômetros, é uma meia maratona. Pega esses 10.000, vai até o Rio das Antas, chega lá a gente conversa. E os soldados foram, né? Tipo nos soldados ali quando tem do quartel. Correndo e tal. E Gideão olhando aqueles homens fortes, né? Assim, estão com tudo, né? Aí quando chegou lá no Rio das Antas, teve 2 tipos de gente ali. Teve uns que abaixaram que nem cachorro assim, e lamberam a água. E os outros que levaram a água na boca. E eu acho, né, na minha percepção, que os que abaixaram para lamber a água, eram soldados mais dedicados, porque não soltaram as espadas, nada. Eles segurando ali, pronto para a batalha, tá ligado? Porque, né, tem aquela coisa, o soldado não pode soltar a arma, né? Aí teve lá 300 que chegaram ali, quando vira a água, jogaram a arma, beberam ali. Cadê tua arma? Cadê teu rifle, né? Aí, eram os mais descuidados, talvez.
Aí Deus falou para Gideão, Gideão, separa o povo. Os que beberam a água você bota para cá, de um jeito, os que beberam do outro você bota para lá. Aí eu fico imaginando a cena. Meu Deus, tá acabando o tempo. Imagina a cena, cara. Todo mundo que soltou a arma para beber com a mão, vai para ali. Os caras... Meu, os caras com vergonha, né, meu? Porque afinal de contas, 11.700 fizeram o jeito certo. Foram pro outro lado, né? Aí ficou todo mundo, que papelão, né? Se fazer uma coisa dessa, né? Não era hora de saltar a arma, meu amigo. E eles foram juntar aquele grupinho ali no canto, escanteado, né? Aí Deus fala para Gideão, Gideão, o monte aqui, ó, manda tudo para casa. Só com esses 300 você vai ganhar. Deixaram as armas, né? O versículo diz, não sei como é que aqueles 300 carregaram as armas de todos. Gente, como você acha que ficou a mente de Gideão quando Deus falou isso para ele? Você tá louco? Com esse punhadinho de gente, você quer enfrentar a areia do mar, aquela quantidade de gente? E Deus falou o quê? Que ele queria mostrar para Gideão e para o povo que não era a força dos que estavam ali que importava, e sim o que Deus queria. Não deposite sua esperança somente nos seus recursos. Talvez assim, nós temos muito recurso à nossa disposição, e o nosso recurso, ele nos traz segurança. Aquele exército de 10.000 homens fortes, davam segurança para Gideão, uma certa segurança. Agora, quando Deus falou para ir embora, e ficou só 300, aí ele tinha que confiar 100% em Deus. 100% em Deus. E talvez o nosso exército é isso aí, ó. O que é isso aí? Às vezes o extrato do banco, ele é como se fosse esse exército de 10.000 homens, né? Mais soldados, né? 10.000 reais no banco. Isso dá uma segurança, né? Pode vir o que for que eu mato no peito. Talvez o que nos dá segurança é a profissão. Pode acontecer o que for, há demanda no mercado para o meu tipo de profissão. Eu nunca vou ficar desempregado. Isso dá uma segurança para a gente, não dá? Talvez você que é vendedor, a carteira de cliente, a praça que você atende, ela é tão boa. Quantas vezes eu já ouvi falando gente assim? Eu só tiro o pedido. Os clientes ligam, eu só vou tirando o pedido e o dinheiro vai entrando. É ou não é? Já viram isso? Da segurança. Talvez é a aparência física, né? As pessoas... As gurias colocam talvez a sua esperança na sua aparência física e falam assim, eu tenho poder de conquista sobre o outro. Nossa capacidade de discernimento sobre as circunstâncias, eu sou capaz de entender e discernir entre o certo e o errado e eu vou indo. Talvez esse exército nosso seja o nosso discernimento pessoal. Só que o nosso discernimento ele é tão pequeno. Como se você caminha por uma rua, você só é capaz de ver até a próxima esquina. E Deus é capaz de ver toda a sua vida. Toda a sua vida. Por isso que é necessário, antes de você se lançar num namoro, jovens, você orar para Deus. Para Deus colocar a pessoa certa no seu caminho. Sabe por quê? Porque hoje essa pessoa pode ser uma pessoa super engajada, uma pessoa legal, tal, mas amanhã a coisa pode desandar. Não é verdade? E a gente não consegue ver o futuro. Só Deus consegue ver. Só Deus consegue ver. Quais são os soldados que te prendem a uma confiança, tirando a sua confiança de Deus? Pensa aí no seu coração. Quais são as peleias que você enfrentará essa semana? Para a gente terminar já. Talvez você vai enfrentar dificuldades no seu trabalho. Talvez você já está aqui hoje pensando assim, amanhã a coisa vai ser feia lá no escritório, aquele chefe vai chegar. Na segunda-feira ele já chega virado. Talvez a peleia vai ser grande em casa. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez é uma situação de saúde. E que essa história nos mostra, gente, que Deus é por nós. Deus era por Gideão. E por maior que fosse o inimigo, Deus queria que Gideão tivesse a vitória. Não baseado nos próprios recursos e na própria força que ele tinha. Deus queria algo muito maior para ele. Muito maior para ele. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Foi isso que Deus falou para Gideão. E eu quero falar para vocês hoje. E para mim também. O Senhor é por você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Encare de frente. E quanto maior a peleia, maior
a ação de Deus ali naquela situação. Que isso fique marcado na nossa mente hoje, gente. Fique marcado. Para enfrentarmos essa semana com dignidade, com alegria, com sorriso nos lábios e com discernimento de Deus para cada situação que se apresenta. Vamos orar, gente? Feche os teus olhos. Pensa aí um pouquinho como é que está a sua vida, como é que está o seu caminhar na peleia. Eu quero te convidar a confiar em Deus. Deixa de lado os seus recursos, deixa de lado as suas ferramentas, as suas estratégias e coloca a sua vida nas mãos de Deus agora, nesse momento. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa história tão incrível, tão marcante, Deus. E o Senhor é poderoso demais, Pai. Homens só são homens, ó Deus, mas o Senhor é infinito, Pai. E Deus, a gente enfrenta dilemas que às vezes aos nossos olhos são tão grandes, mas para Ti, Pai, não são nada. Não são absolutamente nada, Pai. Eu quero clamar a Ti, ó Deus. Vem em encontro às nossas necessidades de acordo somente da Tua vontade, que ela é perfeita, Pai. Nós queremos ser obedientes até o final, Pai. Enquanto bater esse meu coração, eu quero que ele seja um coração obediente a Ti, ó Pai. Sê por mim, ó Pai. Abençoa, me perdoa os meus pecados, ó Pai. Perdoa a minha covardia, Pai. Me faz um homem corajoso, ó Pai. Faz aqui de cada um de nós, pai e mães de família, corajosos, ó Pai. Traz uma juventude transformada, Deus. Que tem coragem de dizer não para determinadas coisas, ó Pai, são nos oferecidas, ó Deus. Coragem de ficar firme no Senhor, Pai. Deus nos ajuda, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém, Senhor.